Ah, oi, Lu. Boa tarde a todos que estão entrando. Beth, Luísa, Carla. Oi, Oi, Lu. tudo bem? Ai, que gostoso. Não vi a hora, Eliana. Que, gos- Também. que gostoso a gente estar junto aqui. Vamos Oiê! começar. Gisela, Isso. hoje. Olá, que bom. Oi, Eliana. Oi! Zairan. Zairan, grande colega, psicólogo, mas antes de tudo, ele foi meu A amigo de sua, escola. Andresa. Desculpa, Ana. Andresa! A Su Sueli! também. Gostoso. É isso mesmo, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Ô, Lu, vamos fazer assim, eu e Vamos. você, a gente, para conversar, a gente levanta a mão, porque a gente aqui fala muito. Ah, Lourdes, que bom que você está aqui. A gente levanta a mão, assim. Combinado. Pois é, com a gente tem que ser assim. Eu estava brincando com uma amiga que estava conversando sobre essa live de hoje. Aí eu falei para ela que eu e você a gente precisa tomar cuidado, que a live vai embora, o pessoal vai embora e a gente fica aqui conversando eterna. É, pois é, corre-se Letícia, esse risco. Mas ah, a gente Letícia. promete que a gente vai se comportar. Não, a gente vai. Eu estou em treinamento, fiz aula de yoga antes da live para não falar demais. Ai, que Vamos gostoso. lá. Vamos começar Bom, então? vamos. Bom, gente, vocês que estão aqui, né? Alguns me conhecem, alguns conhecem a Luciana, né? Então eu vou me apresentar, né? Meu nome é Ana Cristina Penteado Lopes, sou psicoterapeuta, como diz a Luciana, né, na live, no videozinho dela apresentando a live, sou velha já na psicologia, para ter uma Não aluna com difícil. mais. Pensa bem, para ter uma aluna com mais de 20 anos de psicologia, como é a Luciana, para ter uma aluna como ela, como a Andresa, que está aí também, que já tem mais de 20 anos de psicologia, a gente tem que ser velha, né? Não adianta. Então, eu já estou na área há muitos anos, fui professora, É porque tá? você começou E, muito nova. Você começou muito oi, Lu. nova. Você começou muito nova, não é que você é velha. Oi, Oi, voltou. Luciana. Voltou. Voltou. Parou aí para vocês também? Oh, minha Eu acho que mãe, seja parou. bem-vinda. Velha não, experiente, muito. Obrigada, Beth. Muito obrigada, Beth. Lu, o que, que você ia falar sobre eu ser velha? Não, eu falei que na verdade Eu você não começou ouvi. muito jovem. Você começou muito Ah, jovem, não é porque, verdade. não é que você é velha, entendeu? Você É começou muito verdade. jovem, você era uma jovenzinha, né? É isso aí. Lu, agora você. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Bom, é assim, a Ana falou 20 anos, né, de formada, mas assim, tenho trabalhado bastante aí nesses últimos anos. É, na verdade,
necessário, né? É algo extremamente necessário. Então, esses dois pontos são muito importantes para que a gente fale em relação à terapia de uma maneira geral, mas também principalmente em relação ao comportamento alimentar também. Certo. Só um minutinho que eu não estava ouvindo. Eu vou colocar o fone novamente. Tá entrando mais gente aqui, tô percebendo. Vocês estão me ouvindo? Estamos, é que travou de novo, Ana, enquanto eu É, estava falando. eu Se não sei, travou para você aí também. travou para mim. Eu não tinha visto aqui. Deixa eu só fazer uma limpeza na tela aqui. Pronto. Não sei o que acontece. Eu atendo pela minha rede e quando eu vou fazer lives dá esse problema às vezes. Eu acho que é a minha rede que trava, porque é a rede que está fazendo a distribuição, né? E eu estou no 4G. O Uhum. único problema é que a Luciana se apresentou. Gostaria de deixar, vocês vão fazendo perguntas ao longo do tempo. Eu gostaria que ela começasse a falar sobre autocompaixão, né? Que é a Uhum. proposta, autoestima e autocompaixão. Gostaria. Isso. Tá bom, vamos Vamos lá, lá, Lu. né? Bom, como eu falei na apresentação, é um conceito extremamente importante da gente trabalhar autocompaixão. Autocompaixão nada mais do que a nossa capacidade de sermos acolhedores e afetivos com a gente mesmo, né? Assim como a gente seria com um amigo nosso. É a gente não colocar a faca no nosso pescoço, né? É ter o Isso. acolhimento de entender que todos nós passamos por dificuldades, que passar por dificuldade, por sofrimento é uma questão humana, todos nós sofremos, e ser assim compassivo mesmo, autocompassivo no sentido de se acalmar e de dizer para a gente mesmo, olha, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente falha mesmo, é assim. Eu costumo dizer o seguinte: o que que você falaria para sua amiga, né? Se ela dissesse, ai meu Deus, eu comi demais e eu não deveria ter feito isso, eu sou horrível. Você falaria o que para ela? Nossa, continue se sentindo assim mesmo, porque você é realmente horrível. Né? A gente não fala assim para nossa amiga, a gente fala calma, vai dar tudo certo, né? A gente usa da compaixão, que é o ato de agir em benefício do outro, para acolher o outro, para tentar ajudar o outro a resolver, mas quando isso acontece com a gente faz exatamente a primeira fala que eu coloquei. Né? Então, a autocompaixão é um exercício diário, é um exercício bastante difícil, porém extremamente necessário para todos os aspectos da nossa vida. Ele vai estar extremamente ligado aí com a questão da autoestima, né? Enfim, com a empatia também, vai estar muito ligado com a empatia. E por que é tão difícil a gente ser autocompassivo? Bem em relação ao outro. Nós acabamos trazendo muito para a nossa vida essa questão do ser perfeito. Ser autocompassivo é extremamente difícil, né? Porque a primeira coisa que a gente aprende é que a gente tem sempre que dar o nosso melhor, a gente tem que ser sempre o melhor, a gente tem que estar sempre melhor do que o outro para que a gente esteja bem. Né? Então, Isso. esse é um conceito assim bastante difícil da gente falar, poxa, calma, né? Eu posso falhar sim. É o acolhimento no sentido de entender os sentimentos também, não fugir dos sentimentos, entendê-los, acomodá-los, né? Se perdoar também, né? Não é nem se Isso. perdoar como um conceito assim de que fez alguma coisa errada, mas no sentido de se acolher mesmo, né? De se dar esse bálsamo assim.
né? Então, eu É, gostei muito dessa proposta da gente falar a respeito desse contexto, é, porque isso é necessário na nossa vida como um todo, né, Ana? E não tem exatamente. como a gente falar de uma coisa e não Eu falar acho, de outra. exatamente, os dois estão muito ligados. E eu estou rindo aqui, você desculpa uma horinha que você estava falando, eu dei risada porque a Pietra, ela está dizendo aqui, se Ah, eu tivesse um clone meu, rolaria na porrada com ele. Como ser mais boazinha comigo mesma, né? Acho que está um pouco dentro da autocompaixão. A Pietra é maravilhosa, entendeu? Ela rolaria com ela mesma e eu ficaria muito brava, porque ela é linda, ela é uma pessoa muito gracinha, ela é brava, mas a gente é brava também, né, Lu? A gente sempre é muito brava. E ela fez uhum. esse comentário, né? Uhum. Começa a Pietra, né? Começa da gente desenvolvendo essa autoconsciência, da gente se perguntando às vezes, nossa, tá muito irritada com a gente mesmo, e às vezes se fazer exatamente essa pergunta que eu coloquei no começo aqui. Peraí, o que que eu falaria para minha melhor amiga, o que eu falaria para minha mãe? Será que eu falaria exatamente isso para ela? É a gente começar a tomar essa consciência e se perguntar. Não é que a gente vai resolver tudo isso de uma hora para outra, mas às vezes o clique ele vai vir muito tempo depois. Mas o importante é a gente Isso, treinar, né? Talvez da próxima vez a gente exato. vai falar, nossa, não, calma, deixa eu ser um pouco mais branda comigo mesma, né? É praticar, não tem como, né? Isso. E essa coisa do praticá-lo está muito dentro do trabalho que a gente faz, né? Tanto eu como a Luciana, nós somos psicoterapeutas cognitivo-comportamental, e a nossa linha, ela vem da educação, ela vem do laboratório experimental, né? A base técnica, a base prática de onde surgiram os conceitos é o laboratório, né? E dessa forma, laboratório é teste, né? Laboratório são tubos de ensaio o tempo todo, bota uma gota disso, outra gota daquilo, e a gente vai trabalhando com esses conceitos, né? De vez em quando eu me perco porque eu quero tudo. Eu quero ver a lua, eu quero ver as perguntas, eu estou prestando atenção no que eu falo, quero fazer de Sim. tudo. Então, eu vou olhar aqui e depois a gente Uhum. volta nas perguntas. Então, assim, a nossa Sim. linha vem muito da educação, a gente vem muito da experimentação. Então, na própria psicoterapia, a gente comenta com os clientes, nós vamos treinar. As terapias antigas, as terapias mais tradicionais, trabalham às vezes com 4 sessões, né? Eu já ouvi dizer pessoas que faziam 5 dias por semana psicoterapia. A comportamental, com algumas exceções, trabalha com uma vez por semana. Por quê? Porque a gente tem uma proposta de adesão à psicoterapia através dos treinos, através dos exercícios, né? Então, Sim. esse treinamento, E como a Luciana falou, não, só ia pode fazer uma falar, Lu. complementação, né, nessa questão do treino e da nossa abordagem, que eu gosto muito de enfatizar também para os clientes, que é assim, a gente não elimina um comportamento sem adquirir outro. Então, esse exercício da autocompaixão não é a gente nunca vai parar de nos culpar, de nos agredir, né? A gente tem que introduzir uma forma mais amena de nos tratar e aos pouquinhos ela vai tomando uma proporção tão grande, a gente vai se sentindo tão bem, a gente vai sentindo que as coisas vão sendo tão funcionais que aquela forma de nos tratar de uma maneira mais agressiva, impositiva e punitiva, ela vai diminuindo, né, de frequência, vai deixando de Uhum, existir. Então, a gente não esperar essa resposta mágica de que, nossa, amanhã eu já vou ser mais autocompassivo comigo, né? A gente tem que entender jamais. que é uma história de condicionamento aí que a gente, enfim, às vezes nem Isso. tem consciência de por que a gente faz determinadas coisas, né? Exatamente. Eu até coloco muito para as pessoas exatamente isso, né? De uma semana para outra na psicoterapia, eu não espero que a tarefa seja feita, né? E eu trabalho muito com os meus clientes, eles não virarem e falar assim, não vou fazer sessão, não vou desmarcar com a Ana porque não consegui fazer a tarefa, né? E aí eu digo o seguinte, não fazer é conteúdo. Para o psicólogo, a gente não julga, a gente não dá nota, a gente não trabalha com isso. Então, não fazer, para mim, é super interessante, porque é motivo de falar, vamos lá, quais as dificuldades que você teve, o que passou na sua cabeça, o que não passou, o que você fez, o que você deixou de fazer. Então, a psicoterapia trabalha muito Sim, assim, né? A Simone estava falando das sim. perguntas simples que são tão poderosas, né? E eu achei muito É interessante essa verdade. fala também. Então, eu acho que Uhum, sim. tem. Ah lá.
A Eliana Cabreira, que fez a live Uhum. comigo a semana passada, a Luciana estava assistindo também, está dizendo que a gente dá um trampo semanal danado. Depende, Eliana, depende, viu? Pelo jeito ela faz psicoterapia na comportamental, porque se ela tem trampo semanal, com certeza. A Carla Perfeito, também faz. verdade. Ó, tô Adoro gostando do pessoal tarefas. aqui. É, Muitos tô feedbacks gostando da. positivos. Muito reforço positivo para o nosso trabalho, né, Ana? Para Com modelar nosso certeza. comportamento. Ai, com certeza. A gente precisa muito, viu, gente? A gente precisa, enquanto Sim. psicólogos, né? Vocês, às vezes as pessoas leigas acham que o psicólogo tem algo a mais, né? De superação, de suporte emocional, mas na verdade não necessariamente. Nossa, meu amigo Eduardo, que honra tê-lo aqui hoje, que gostoso. Muito obrigada por todos que estão aqui. Tô vendo gente Muita gente entrando, gente saindo. bacana. O Alfeu, agora há pouco o É. Alfeu entrou e não deu. Meu marido Fernando está assistindo, olha que importante também, né? Todo Uhum. mundo. Sim. Aí Muito é bom. muito gostoso, muito bom. Aí a Eliana está dizendo que ela costuma fazer as tarefas. Bom, eu vou colocar um pouquinho Sim, agora, sim. Lu, então, sobre o conceito de autoestima, né? E a gente vai trabalhando. A autoestima, inclusive, eu acho interessante que muitas vezes as pessoas falam de autoestima de uma maneira como se fosse assim, as pessoas falam, eu tenho baixa estima, eu tenho autoestima, né? Na verdade, a gente tem uma questão muito importante, assim, a autoestima significa a estima que a gente tem sobre a gente mesmo, né? Então, é automutilação, é me mutilar, mutilar a mim mesmo. Então, autoestima é estimar a mim mesmo. A autoestima, ela é um tripé. A autoestima não é um conceito solitário, ela é um conceito que combina três situações. Autoconfiança, que é a confiança que eu tenho em mim e na minha capacidade de fazer, é a questão da autoimagem, como eu me vejo, as críticas que eu faço a respeito de mim mesma, tá vendo a mistura aí, galera? Né? Da compaixão com a Repete, autoestima. ô Ana, repete essa última que travou e eu não acompanhei. Eu acho que o pessoal também não. Ah, Repete essa última. O segundo ótimo. ponto que você falou. O segundo ponto, né? Então, o primeiro é a autoconfiança, o segundo ponto é a autoimagem. A autoimagem é aquela Uhum. forma que eu vejo a mim mesma, né? Que aí entra bem dentro da questão do que a Luciana falou, né? Inclusive, a Luciana é especialista em comportamento alimentar, trabalha demais com a autoimagem, né? A gente come mais, come menos, achando que comida e corpo é uma coisa só. Acho que a Lu pode depois fazer uma observação sobre isso. Então, e o terceiro conceito, que é a autoestima. Ana, voltou. Manda um okzinho se vocês estão ouvindo a gente, se está fora. Travou, Ana, de novo. Então, você falou da Eu acho autoimagem. que quando ele cai também o ouvido. Acho que eu vou colocar um fone de ouvido com fio aqui para não ter esse problema. Estou vendo ele aqui agora, eu vou colocar o outro. Rapidinho a gente retoma. Mas, enfim, acho que eu não estou escutando direito. Voltou, Lê, voltou, Andressa, que ótimo. Bom, Lu, você está me escutando? Eu tô, mas travou. Aquela hora eu escutei só até a autoimagem também. Depois o Isso. terceiro item eu não escutei. Sim. Aí a gente estava falando. Ô, tá bom. Ô, Ana, quer tentar inverter? Quer tentar inverter? Oi? Quer tentar inverter? Você acha que não é necessário?
inverter, passar para você, para o seu Instagram, você Eu diz? chamo. Não sei, o que que você acha? Quer tentar Não levar sei assim se que o tá pessoal travando? entrar. Lu, se travar de Aham, novo, a gente volta sim. Eu não sei tá por bom, quê. Né? Antes tá até eu bom, comentei com você combinado. pelo WhatsApp que eu tinha feito, eu reiniciei o modem, tirei todos os aparelhos aqui para conseguir fazer. Legal. Uhum, Raquel, tá ligando agora. É alto, a gente, o pessoal falou, então o terceiro item justamente é a autoestima de verdade, né? A autoestima, ao contrário do que o pessoal fala, não é alto de altura, é alto em relação a mim mesma, tá? E esse uhum, tripé, ele é bastante fundamental para que a gente consiga, assim, realizar coisas na vida da gente, né? Então, por exemplo, quando a gente tem alguma coisa que a gente sente em relação a alguém, principalmente, o que que a gente faz? A gente trata essa pessoa bem, a gente tem a compaixão com essa pessoa, a gente consegue se colocar no lugar, né, da outra pessoa, a gente consegue é, dizer a ela frases onde a gente consiga animar aquela pessoa para que ela dê continuidade ao que ela faz. Então, a autoestima, ela é um conceito bastante abrangente que eu costumo dizer que ela é uma das grandes bases para várias outras coisas, para vários transtornos psicológicos, para vários transtornos psiquiátricos. A insegurança, uhum, inclusive, que seria uma dose alta de baixa autoestima, tá? Ela é alguma coisa que torna as pessoas perigosas. Eu costumo dizer, por exemplo, o arrogante, né? O arrogante é aquela pessoa que muitas vezes ele é inseguro. Quando você conhece uma pessoa sossegada, uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa reforçadora, que sempre fala, nossa, legal, você é bacana, vai para frente, você consegue, uma pessoa que fica feliz com as conquistas do outro, é uma pessoa segura. Por quê? Porque ela tem uma boa autoestima, ela consegue entender que o que ela conquista e o que ela faz é importante, são coisas importantes. Ela consegue enxergar aquilo de bom que ela faz, né? Então, e outra coisa, uhum. a autoestima, por que que não é uma questão de arrogância? Porque quando eu faço algo de bom, quando eu acredito em mim, quando eu gosto de mim, eu sei que isso é fruto de trabalho. Então, eu sei que eu tenho Uhum, defeito, eu sei que eu tenho que fazer treinamentos, eu sei que o treinamento, o esforço não é alguma coisa. Eu adoro o exemplo da academia. Né? A gente entra na academia e acha que com 2, 3 sessões de academia, 2, 3 treinos, a gente já emagreceu, já ficou forte, já fez. Não, não é assim. uhum, Né? A gente tem todo um treinamento que a gente precisa. E aí a pessoa de autoestima, ela é tranquila. Porque ela não é agressiva, ela não é intolerante consigo mesma, então, portanto, ela consegue não estar intolerante com os outros, não é verdade? Então, a uhum. gente tem Ô, esse treino Ana, que a gente vai fazendo. Fala, essa Lu. questão também eu acho que é importante, né? Eu vou te colocar alguma coisa fazendo uma pergunta, que é a questão da autoestima, que é muito diferente daquilo que as pessoas pensam, assim, no sentido dessa pessoa essa pessoa que tem uma baixa autoestima, ela é aquela pessoa que se sente sempre muito desfavorecida em relação a algumas situações, em algumas situações sim, não é verdade? Mas também quando ela tem uma boa autoestima, ela não entra em competições, né, Ana? Isso, A autoestima faz com que a gente não, que a gente entenda que a gente tem o nosso espaço e o outro tem o espaço dele e tá tudo bem, né? E de uma certa forma a tá? gente aprende a lidar até melhor também com os nossos sentimentos em relação a todas essas situações, inclusive nessa questão, a autoestima nos ajuda nisso também, né? Exatamente. Primeiro, deixa eu agradecer o elogio do Eduardo, né? Duas excelentes Ah, profissionais. obrigada também. No Facebook, inclusive, eu coloquei, eu vi um amigo que ele não entrou ainda, ou entrou e eu não consegui ver também, um amigo, o Pedro, que eu gosto muito, um profissional de muito gabarito, fiquei muito contente que ele colocou, né, imperdível, quando a gente lançou nosso trabalho. Isso daí é muito importante para a gente, né? Isso daí realmente ajuda a gente a entender um pouco da autoestima. Mas espera aí, será que eu preciso desse elogio? Será que eu preciso com o Eduardo, que os clientes, que os amigos, que todo mundo? Será que eu preciso ter 3.000 seguidores? Será que eu preciso ter 1.500 coraçõezinhos, curtidas? Não, Isso. né? Vocês Uhum. não podem. A gente precisa entender que a autoestima, ela está relacionada a uma aprendizagem social, sim. O elogio é importante. O elogio, ele é chamado de reforço social.
Tá? Então, se eu vir e falo, Lu, você é linda, Lu, você tem uns dentes brancos maravilhosos, Luciana, você fala super bem, né? Então, assim, é importante para a Luciana, isso é motivador, isso é reforço social. A nossa autoestima ela é construída desde pequenininha. Se todo tempo que eu estou crescendo, eu só estou ouvindo coisas ruins a respeito de mim mesma, eu vou ter dificuldade, sim, de gostar de mim. Se ninguém gosta de Uhum. mim, eu não crio esse aprendizado, essa sensação gostosa, tá? Porém, Isso. depois de um tempo, duas aqui estamos falando sobre pessoas maiores, adultas, né? Adolescentes e tudo mais. Conforme a gente vai crescendo, nós temos que ir em busca dessa autoestima. E a autoestima é construída muito, Uhum. como falou alguma coisa próxima disso, de coisas que a gente faz, não necessariamente competindo. A competição, ela é ilegal. Uhum. Ela é legal, sim. Então, se eu vejo, por exemplo, meu amigo, que bom, meu amigo está trabalhando bastante, né? O que ele está fazendo para trabalhar bastante? Não deixa de ser um aspecto um pouco competitivo, mas também está relacionado a ele olhar e falar o que ele fez para conquistar isso. Como muitos profissionais, eu sou Uhum. supervisora também, supervisora clínica, dou supervisão para profissionais da psicologia, psicoterapeutas, né? Na faculdade eu já era, enfim. E aí a gente sabe o quê? Que quando você vai olhar o que a pessoa faz para conseguir ter clientes, para conseguir trabalhar e tudo mais, a gente vai perguntar para ele o que ele faz. Então é a mesma coisa, a gente orienta as pessoas, né? Nossa, Ana, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do que você fala, eu gosto tal. O que você faz? Você tem tranquilidade? Você faz isso? Então, como que é? Né? A Luciana tem uma cultura incrível, eu gosto da Lu, queria ser igual a Lu. Então vamos lá, vamos perguntar, Lu, eu gosto muito do teu trabalho, eu gostaria que você iniciasse. Então a gente que já foi orientador de trabalho, orientador de pesquisa, que já fez mestrado e tudo mais, é mais ou menos isso, né? O que eu tenho que ler? O que eu tenho que fazer? Trabalhar essa questão da Uhum. autoconfiança, para a gente ir treinando, né? Comportamentos adequados que me levam em direção àquilo que eu quero. Então a gente fala assim, inveja branca, inveja não sei o quê, né? A inveja, se a gente for pegar assim, o conceito, ela é o quê? Eu quero fazer alguma coisa e eu tô vendo que tem gente que faz. Como é que é? Uhum. Como é que chega lá? Nossa, tem gente que está lá em cima Uhum. da casa, está tão feliz, está tão seguro, por que ele conseguiu subir lá? Então, a pessoa, para desenvolver essa autoestima, autoconfiança, ela tem que ser uma curiosa. Ela tem que ser uma curiosa. Uhum. Sim, e eu acho que faz parte da construção de uma boa autoestima, Ana, a gente se permitir dar um passo de cada vez, né? Ah, eu Não que a gente tem que sempre ser o top do top do top, né? É aceitar que, assim, é uma coisa muito... é, esqueci a palavra agora, mas assim, uma coisa muito comum, usual, né, de se falar, que... É, a gente. Nossa, perdi a linha de raciocínio agora, mas enfim, é esse conceito mesmo da gente se dar o tempo de conquistar as coisas, isso que constrói uma boa autoestima. Lembrei que assim, a gente tem que se comparar com a nossa própria evolução, mas a gente geralmente não faz isso. Né? Porque a gente, como eu abri lá falando, a gente constrói muito as nossas impressões a respeito da gente mesmo, pautado nessa experiência do mundo. O mundo é competitivo. Então, a gente é ensinado realmente a estar sempre se comparando com o outro numa métrica que é muito prejudicial. Então, exatamente. quando a gente se encontra nesse momento que é calma, né? Eu estou nesse mundo, ok, eu entendo que esse mundo é um mundo voraz, que eu estou fazendo isso comigo porque realmente eu aprendi dessa forma, mas isso tá bom para mim, né? E às vezes acatar esses sentimentos como sentimentos naturais. Porque a gente Exatamente. sempre faz essa crítica, né? Nossa, eu não posso sentir isso. Eu não posso Ótimo. sentir, não é? Eu não posso sentir que o meu amigo está melhor que eu e que eu gostaria de estar bem assim tão bem quanto ele, não é? Isso Nossa, faz isso é parte muito da construção de uma boa autoestima, né? Isso é muito comum. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, uma coisa interessante são as pessoas assim,
Nossa, uma pessoa que tem, vou dar um exemplo genérico, tá? Eu sempre falo, inclusive outro dia eu fiz um vídeo a respeito disso. Muitas vezes nós psicólogos que estamos no Instagram, no Facebook, etc e tal, muitas vezes a gente fala, né? Não pense que a gente está falando a respeito de alguém que a gente atenda, a gente está falando casos em geral. Ah, mas você falou que ouve no consultório. Claro, 29 anos, eu acho que eu já ouvi mais dos meus clientes do que meu próprio marido, porque eu tenho 17 anos de casar. E 29 de terapeuta, fora estágio e tudo mais. Imaginem quantas pessoas. Então, eu tenho exemplos de amigos, eu tenho exemplos de consultório, eu tenho exemplos de supervisão clínica que eu dou. E assim, são problemas da humanidade. Então, um exemplo disso que a Luciana falou é gravidez, né? Então, por exemplo, eu já recebi pessoas que às vezes puderam ter dificuldade, que demoraram um pouco para engravidar, né? E demorar para engravidar pode ser 3 meses, como eu, né? Que eu já estava querendo fazer inseminação artificial, porque fazia 3 meses que eu tinha parado de evitar de contracepção e eu queria ter filho. Então, demorava muito. 3 meses já é suficiente para a gente querer um filho e achar que nunca vai ter. Então, eu acho interessante isso. A pessoa vira e fala, Ana, nossa, minha cunhada tá grávida. E eu tô feliz por ela, mas eu tô me sentindo tão mal, porque eu não consigo ficar só feliz por ela. Eu queria que fosse eu, né? Então, acho que isso cabe muito dentro do que a Lu falou, né? Que a gente realmente tem essa dificuldade muitas vezes, né? Teve uma pergunta importante aqui, duas coisas que foram faladas, que eu achei interessante. Eu vou dar uma voltadinha aqui para ver. Aqui a Pietra falou, né? É aquela coisa, admirar a qualidade dos outros sem questionar as nossas próprias qualidades, exatamente. Se a pessoa sabe fazer, isso não significa que eu não seja, né? Que eu não seja bom também. Então, por exemplo, Sim. eu me considero uma boa psicoterapeuta, mas eu sou péssima em matemática. Então, por exemplo, eu gosto de dar extremos, são bem extremos, né? Uma área da saúde, uma área humana, com uma área de exatas, por exemplo, engenheiro civil, e eu na psicologia. Então, assim, não dá pra, eu não tenho esse tipo de habilidade. E será que eu quero desenvolver? Porque tem isso, hein, gente? Eu também faço crochê, taranã, todo mundo sabe aqui, eu acho. E, assim, é uma habilidade que eu tinha, eu desenvolvi. Eu olhava as pessoas fazendo e eu dizia, poxa vida, Boa. aprendi com novinha, né? Fala, Lu. Desculpa, falei em cima que parou, enfim. E dentro disso que a Petra falou, que eu acho que é importante também a gente, é um sentimento difícil da gente lidar, mas a gente precisa aprender, que é a gente entender que nós temos limitações, né? Isso. E que mesmo quando a gente compara as mesmas habilidades, tem pessoas que têm habilidades melhores do que as nossas, e isso não significa que eu seja ruim, que eu não tenha valor, né? E isso é muito difícil, a gente Eu lidar acho com as nossas limitações. Eu acho que isso está muito dentro. Simone G. Cunha, ela falou, a autoestima está muito relacionada com as crenças, né? Fala de crenças, Lu. Você também tem um passado behaviorista aí, né? E cognitivo, dos conceitos cognitivos. E crença é muito importante, aquilo que a gente acredita, né? Uhum, sim, na verdade, essa história de aprendizado, né, que a gente vai experimentando aí desde a infância e a maneira como a gente se comporta, a maneira como o mundo responde a gente vai criando, né, ideias a respeito da gente mesmo, a respeito do mundo, a respeito das pessoas, e a gente vai desenvolvendo as nossas crenças, baseadas nas nossas experiências, né, de vida. Então aí a gente está falando de novo do conceito de mundo, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente é apresentado para ele, de como a gente é cobrado, de como a gente recebe os nossos reforços, né? De como o nosso comportamento é visto, de como a gente interpreta, né? Tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Enfim, com Exato. certeza a autoestima está ligada, sim, porque depende de como eu interpreto as coisas que eu vejo do mundo. Né? Até hoje eu estava lendo um livro, até comprei esse livro, que se chama Coisas que você só aprende quando você desacelera. É de um monge budista, eu não lembro o nome dele agora. E ele fala assim, no primeiro capítulo, que eu achei lindo, e tem a ver com isso que a gente está falando, que o mundo ele não é inerente nem alegre, ele não é inerentemente nem alegre nem triste, ele apenas é, né? Ele apenas é. São as nossas percepções de mundo que vão fazer com que o mundo seja bom, seja ruim, com que eu me sinta bem, com que eu me sinta mal. É maravilhoso esse livro, gente. Primeiro capítulo eu já fiquei apaixonada e eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje.
Não, tudo a ver. É muito brilhante. E eu só quero levantar a mão aqui, sabe? Porque eu dei um exemplo que eu tenho um grande Hum, amigo que está aqui, que já me deu uma cutucada, né? O Paulo Fantinato, da Agregare. Eu coloquei hum. engenharia e psicologia em dois opostos, pois você acredita, Luciana, que o Paulo, ele é os dois? Filho da mãe lembrou Mentira! aqui o Paulo, querido. Ele e a esposa Paula estão aqui. O Paulo é engenheiro, né? Trabalhou em empresa uma vida toda e ele está simplesmente, se não me engano, no terceiro ou quarto ano de psicologia, junto com a esposa agora, né? Que Estão fazendo maravilha! psicologia. E eu tenho uma Olha outra lá. aluna também, né, Lu? Mas acho que não é da sua turma. Gente, eu tenho péssimo hábito de achar que a Luciana fez todos os anos de psicologia que eu dei. Eu dei aula 15 anos, eu acho que a Lu conhece todo mundo que eu conheço, sabe? Mas não, a Fernanda, né? A Fernanda Goloni, ela era engenheira e ela também fez psicologia. Então, Que o bom. Paulo é esse tipo, né? O que mostra que É. psicologia e engenharia não estão tão distantes. E aí vai dentro do que a Uhum. Eliana falou também. O mundo não é um mundo que só tem o preto e o branco. O mundo é colorido, o mundo é lindo. Então tem que ter ótimos psicólogos e tem que ter Exatamente. vários psicólogos, porque tem um jeito. Vocês estão vendo eu e a Uhum. Luciana. Nós temos perfis, coisas parecidas, mas a gente tem coisas diferentes, né? Então, Uhum. a Eliana falou muito interessante. Temos habilidades diferentes, graças a Deus. Senão o mundo seria uma monotonia. Pensou uniforme? Aquela coisa assim, né? Todo mundo Perfeito. para, todo Isso. mundo soldados, né? Eu acho que isso é realmente a ideia perfeita, mas a gente precisa realmente acreditar nisso e trabalhar isso com a gente, né? Isso. Que O Bu é tá que as falando diferenças elas são importantes. isso. Ó, o Eduardo tá dizendo que vai precisar sair, que quer saber se vai ter gravação, tá? Joia, Du, vai ter sim, né? Nós vamos ser se a gente perceber que o interesse está grande, quando tiver faltando uns 5 minutinhos, a gente encerra essa live e começa de novo para não dar o mesmo problema que deu a semana passada, porque com 1 hora corta. Então a gente termina essa live e começa a outra, Du, e você vai ter o material sim. A Sandra Lu tá pedindo o nome do Ah, livro, né? vou escrever aqui. Sandra Lu, isso. E em cima do que recebemos e processamos, desenvolvemos nossa vontade de ver e sentir a vida. A Simone está fazendo essa pergunta, está falando isso. Eu acho, enquanto a Lu escreve, eu acho que eu vou falar um pouco sobre isso, né? A gente recebe, a gente processa, exatamente, né? Nosso comportamento, ó, gente, comportamento é sentimento, pensamento e o fazer, tá? Comportamento para Skinner, que é a base filosófica da nossa filosofia de trabalho, da nossa Abordagem. prática, tá? Ele fala isso. Então, a gente tem os comportamentos encobertos, são pensamento e sentimento, e nós temos o comportamento manifesto, que é aquele que as pessoas veem, por exemplo, eu mexendo e tal. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, não é visto, mas ele é também influenciado pelas contingências ambientais que a gente vive. Então, a gente processa. O emocional, ele tem um processamento. Eu olho para essa caixinha, entendeu? E ela é um estímulo discriminativo para algumas coisas para mim, para eu fazer uma leitura do ambiente, para eu ter um comportamento, e eu vou processar em cima das crenças, da história de aprendizagem que a Luciana estava dizendo, que começa lá de pequenininho. Então, mas, Ana, e aí? Isso. Eu tive um pai, uma mãe que escorraçaram comigo, eu tive o tio, a professora, enfim, aquela pessoa que teve aquela infância assim, que, ai, Jesus Cristo, Maria José. O que a gente vai fazer, né? Essa pessoa ainda pode melhorar. Para isso que existe a nossa profissão, né? A nossa profissão, ela vai trabalhar exatamente em cima daqueles aspectos cognitivos, emocionais que a gente ainda quer desenvolver. Então, não é só para trabalhar problemas. Às vezes, quando as pessoas falam assim, ai, psicólogo é profissão de louco. Eu adoro, porque quanto mais velha eu fico, mais importante essa frase que eu vou dizer fica. Eu trabalho há 29 anos, eu nunca atendi um louco. Luciana do céu, nunca atendi um louco, não existe isso. Eu Uhum. trabalho só com pessoas Uhum. normais, então a psicologia não é isso. A psicologia é alguma coisa assim, eu quero desenvolver isso em mim. Ana, eu sou passado, eu sou lento, eu quero desenvolver, eu quero ser mais rápido, eu quero parar de ficar ruminando coisas na minha cabeça. Ou então, Ana, eu sou muito agressiva, eu quero trabalhar isso. Então, assim, o que é, na verdade? Tem uma frase de professora que diz o seguinte: qual é o objetivo da psicoterapia comportamental? Né? É entender as contingências que manipulam o meu comportamento e aprender a controlá-las.
né? Traduzindo do psicologuês para o português, é entender por que eu faço as coisas. E entendendo, me conhecendo mais, eu vou conseguindo modificar algumas coisas, né? Sim, Aí, perfeitamente, levanta a né? mão, por favor. Hã? Levanta a mão para falar Eu... que eu estou falando demais. Não, pensei que você Ah, fosse ler mensagens, que tinham mensagens aí. Hã? olha aqui, a Juliana Perry. Você lembra? A Ju, bom, não sei. A Ju falando, eu fiz psicologia com a melhor orientadora da vida e hoje sou advogada. Não era para mim, mas continuo te admirando sempre. Ai, que coisa mais linda! Eu amo você, Ju. Tenho curtido muito você. Lu, essa é para você. É que a Lu é tão iluminada que parece que ela está em todos os lugares. Concordo! Ela está sempre na minha vida. Quem falou isso, gente? Baú de Quem falou cheiro. isso? Baú de Eu consigo cheiro ver é aqui? Não uma. consigo ver. Chama baú de cheiro o Ah, eu Instagram dele. sei! Valesca, fofa, adoro. Ah, Uma então, querida. você. Ai, que bom, a gente Valeu, vai fazendo, recebendo concordo. elogios. Ó, eu não sou seguidora da Luciana. Eu e ela, nós não nos seguimos, nós nos perseguimos. A gente se fala quase todo dia, porque a gente, ela é tudo de bom. Assim, ai, a Simone. Ai, Simone, tô adorando essa Simone. Ela tá fazendo umas observações, todo mundo tá fazendo observações legais, mas eu gostei muito do que ela tá falando, né? Fazer o melhor que posso no momento que eu estou. Aí vem, né, Lu, uma coisa que a gente adora, né? Que é a o que que, aceitação e que falou compromisso. que cortou aqui pra mim? Não, a Simone Cunha está dizendo fazer o melhor que posso no momento que eu estou, né? Então, eu acho Sim, que tal. Tem tudo a ver com a terapia de aceitação e sim, compromisso, feito. né? E Uhum. mindfulness, que está na moda, como se mindfulness fosse alguma coisa muito nova, né? Para gente que estuda há muito tempo, foi dado um nome e foram aperfeiçoados os estudos daquilo que é. O que é mindfulness? É estar plenamente consciente do momento que eu estou vivendo agora. Né? Então, se eu estou fazendo essa Sim. live, eu vou prestar atenção, eu vou curtir isso com todo o meu corpo e a minha consciência. Uhum. Fala, Lu. E equilibrar emoções tem muito com relação a isso, né? A gente praticar o momento presente é extremamente importante, porque a gente ou está conectado com o futuro ou com o passado, né? E quando a gente precisa equilibrar as emoções, que é sentir essas emoções, saber o que eu estou sentindo, deixar que aquilo vá embora, que aquele pensamento vá embora, lidar melhor com os pensamentos, como os pensamentos lidar com os pensamentos como simplesmente pensamentos que passam nas nossas cabeças é super importante. E assim, estar pleno no momento presente faz com que a gente tenha atitudes mais positivas em relação a gente. Quando a gente fala de comer, né, de alimentação, estar no momento presente com a sua alimentação faz com que eu consiga experimentar melhor, faz com que eu consiga me conectar com aquela comida, comer com mais tranquilidade, comer menos, saber exatamente qual é a emoção que eu estou precisando pensar às vezes, não usando a comida, mas sim fazendo alguma outra coisa, né? Então a gente está falando aí de uma série de coisas que são importantíssimas, que estão baseadas realmente na nossa conexão. Né? É conectar-se. Quando a gente fala de autocompaixão, de autoestima, a gente fala de se conectar, sair desse mundo louco que a gente vive por um momento. E quando a gente fala de mindfulness, como você colocou, não é a gente estar aqui agora, né? Como a própria Simone está colocando aí, a todo um instante. Isso não existe. Né? Existe. Porque o exercício é a própria consciência de trazer a percepção para o momento presente, não é ficar no momento presente o tempo todo. Mas a partir do momento que eu trago a percepção para o momento presente, que eu faço esse exercício, eu estou mais consciente, né, a respeito de tudo que acontece na nossa vida. E psicoterapia, né, Ana, é o pontapé inicial da psicoterapia e para a gente poder trabalhar uma boa autoestima e desenvolver autocompaixão, passa por estar consciente, tomar Isso. consciência, né? Não existe nenhum processo que evolua se eu não estiver consciente do que aquilo significa para mim, do que aquilo importa para mim.
Esse é o primeiro passo, né? E a gente se permitir vivenciar essas coisas. E como essas práticas vão trazendo para a gente muito mais tranquilidade, né? Não é que a gente vai viver uma vida, meu Deus, plena, né? Não é plena, mas é aprender que vão ter momentos difíceis, mas eu não preciso me desesperar com eles, né? Eles vão Isso, passar, né? É exatamente. E eu suportar acho esse assim, momento. às vezes as pessoas falam assim, ah, é propaganda da psicoterapia, duas psicólogas conversando, lógico que elas vão mandar a gente fazer psicoterapia. Não, gente. Eu fiz 22 anos de psicoterapia, vocês têm noção o que é isso? Fiz com vários terapeutas, né? Inclusive não comecei fazendo terapia com uma profissional da cognitivo comportamental, eu comecei fazendo psicoterapia com uma psicóloga junguiana. Muitas pessoas acham interessante eu contar essa história. Como assim você é comportamentalista e já foi junguiana? Sim, eu fui formada em psicologia. Eu amo psicologia. Jamais eu vou brigar com um psicanalista, com um junguiano, com alguém. Muito pelo contrário, eu quero conhecer. É aí que tá, né? Eu não sou uma pessoa que prima pela autoestima, não, né? Se eu fosse contar minha vida para vocês aqui, isso daqui pode ser um vídeo, um dia eu contar para vocês todos os problemas de autoestima que eu tenho, eu conto sem vergonha alguma, né? Mas, assim, eu acho que uma das coisas gostosas é exatamente isso. Meu colega é psicanalista, que legal. Ah, mas existe uma cisão entre eles, tá? Existe a cisão teórica lá, né, nos Cafundó do Judas do Tempo. Não existe uma cisão entre mim e ele. Inclusive, eu quero fazer uma live ainda com um psicanalista, né? Psicanalista, se tiver alguém que conheça, Super válido. vocês estão convidados a me proporem uma live. Porque eu acho que é muito válido, justamente o que ela falou, né? Então, isso da autoestima também, de fazer a compreensão do que o outro faz, né? E a gente conseguir entender, voltando um pouco aqui, tudo que a gente já falou, que eu acho que já está falado, não tem necessidade de repetir, mas é exatamente isso, né? Que a gente não precisa, inclusive nesse momento político, saúde, não sei o quê, para que eu vou ficar brigando com o outro? A diversidade, que já foi falado aqui, né? Então, eu acho assim que a gente tem que trabalhar em cima dessas questões, da gente entender as nossas deficiências, da gente entender o nosso tempo, né? Tem gente Isso. que fala assim, "Ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Então Não, é muito interessante. Ah, Maria José, é, boa, Zezé, grande amiga, colega de um Norpe, Simone, maravilhosa. Seria uma ótima live bater um papo com a Zezé, saudades dela. Fala, Ô, Lu. Ana, isso que você está falando me lembra o seguinte, que a gente tem perdido a curiosidade a respeito da gente mesmo, né? A gente tem Ai, perdido essa curiosidade, né? E às vezes eu me pego fazendo essa pergunta, porque às vezes eu faço perguntas simples para mim, e às vezes eu falo, meu Deus, eu não sei responder isso a respeito de mim mesma, né, nessa situação. E o que eu vejo na prática clínica, muitas vezes, são perguntas simples que eu percebo que a gente não consegue, nunca pensaram naquilo, ou não deram importância e tudo, né? E então, assim, a gente tem que recuperar isso, essa curiosidade, sair do piloto uhum. automático, realmente, que é também uma frase clichê, mas que difícil da gente aplicar. Então, é sair do piloto automático realmente e me questionar por que isso, né? Muitas vezes eu dou como tarefas, né, algumas coisas assim, essa semana você vai praticar comer a comida que você deseja e se perguntar o que eu quero comer hoje, porque geralmente é o que tiver, o que você quiser. Então, é a semana do praticar as minhas necessidades. Isso é trabalhar a autoestima também, né? Isso é trabalhar também a autocompaixão. Eu quero assistir esse filme agora. Que filme que eu estou com vontade de assistir? O que eu estou com vontade de fazer agora? Então, trabalhar essas perguntas e praticar essas coisas na semana nos ajuda a começar a ter mais conexões com a gente mesmo, né? Exato. E você me fez lembrar uma coisa, Lu, porque eu acho assim, que eu e você, se a gente ficar aqui uma lembrando a outra de alguma coisa, a gente não termina. Mas uma coisa importante, por exemplo, às vezes eu vejo, eu estava falando de duas áreas que muitas vezes são diferentes, e eu aceitar que eu sou habilidosa naquela área e não ficar procurando encrenca, né, procurando pelo em ovo, que eu quero desenvolver, fazer alguma coisa assim, né? Então, eu acho que é importante também a gente fazer esse olhar para dentro da gente, curioso sobre mim mesma. O que eu sou? O que eu gosto?
né? Olhar para as nossas vontades exatamente, né? O que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer. Uma das coisas, Lu, que eu fico super triste no consultório é muitas vezes assim, ou fazer a pergunta o que você gosta de fazer e ficar ali em silêncio. Nossa, dói em Uhum, mim, né? Dói em mim uhum. ver que a pessoa já não lembra mais o que ela gosta. Sim, tem um exercício super legal que eu até aprendi com a Su, se ela estiver aqui na live ainda, eu aprendi com ela e eu uso muito isso. E foi ela que me trouxe e é uma coisa super simples que eu falei, bom, a gente estava discutindo uma estratégia para trabalhar com adolescentes e aí eu vi que dá para a gente trabalhar muito com muitos adultos também, que eu acho que tem dentro desse conceito aí que a gente está trabalhando, que Ai, é olha, assim, a o que Simone eu faz isso, a gosto, Sueli. ó lá, Su, né? O que eu gosto e faço, o que eu gosto e não faço, o que eu não gosto e faço, o que eu não gosto e não faço. As pessoas têm muita dificuldade de pensar a respeito de coisas assim, que a gente fala, nossa, mas o que eu gosto? Ah, eu gosto, coloca três coisas. Mas você gosta só disso? Não, para falar de Nossa, tudo, tá? De tudo, de tudo. E mesmo assim, o tudo fica muito assim, eu não sei o que eu gosto, né? Então, isso e é tem, um exercício, e aí eu faço com o como também, o que eu como e gosto, o que eu como e não gosto. E então, é esse conceito que eu estou te falando da conexão, que a gente perdeu a curiosidade a respeito da gente mesmo. não, é sensacional. E tem um aspecto aí, né, Lu, que eu acho que já fica a dica para a nossa próxima live, assertividade, né? O que eu faço, Nossa! mas eu não gosto, né? É Uhum, o famoso dizer não, né? E o pessoal colocou uhum, aí, inclusive, oi, Rose, muito prazer, você chegou agora há pouco, né? Depois você assiste o começo, né? Mais uma amiga entrando. Então, assim, o que eu faço e eu não gosto. Então, isso é fundamental também, né? Para a gente trabalhar a questão da uhum, assertividade e tudo mais. E eu gostaria, assim, nós estamos sem queda, nós estamos mantendo audiência, mas eu acho que nós já uhum. estamos aqui há É, 55 minutos, né? A gente vai vamos, deixar um pouquinho de quero mais para vocês sugerirem no sim. nosso direct assuntos, né? Então, acho que a gente pode falar de assertividade, a gente pode falar de terapia de amorização dentro da Uhum, comportamental, tá? Dentro de coisas isso, que sim. são aí, levar as pessoas a pensarem, muito bem, dona Muito Eliana, bom. né? A doutora Eliana aí vai pensando, Isso. maravilhosa, uma pessoa que eu amo, que eu já trouxe para cá, né? E eu gostaria de dizer o seguinte, pessoal, eu estou com um programa nesse horário, Lu, só um minutinho, eu comecei a perceber, assim, um programa. Eu estou convidando amigos competentes, pessoas que eu gosto, que eu quero conversar, tá? Para as lives de sábado, todo sábado, às 5 horas da tarde. Tá? Então, eu já tive aqui 2 convidados. Sábado que vem, às 5 horas, já está marcado. Eu não vou falar quem é, mas é uma atriz de teatro para a gente falar sobre habilidade social, tá? Mas nada impede que eu e a Lu Legal. tenhamos um outro horário para falar, né? A respeito de outros Uhum, temas que vocês falam, né? muito Tá bom. gravado, então Ótimo. a gente vai Isso. encerrar Gente, agora, antes que rapidão, dê uma senão a gente não vai hora, gravar. Eu só tá? queria dar mais uma dica que eu entendo assim, quem se interessou por começar a trabalhar a autocompaixão, a gente pode começar a fazer leituras que nos ajudem a entender porque que é bom como a gente pode aceitar a imperfeição, né? E eu gostaria de sugerir mais a leitura de um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, esse daqui. Adoro. Né? É um livro muito bacana que fala a respeito de vulnerabilidade, fala a respeito de vergonha, que são todos esses conceitos que dá para a gente encaixar tudo em autoestima, em autocompaixão e vamos ser felizes, gente. Né? É isso daí. Exatamente. Muito Ela fala obrigada, sobre Ana, pela Ai, amei. imperfeição. Beijo, Muito obrigada. gente. Um Um beijo monte de para coisa. todos. Obrigada a todo Obrigada. mundo. Eu amo vocês. Muito obrigada. Tchau,